Boa noite, queridos. Creia, o Senhor se faz presente. Pai Celestial, nós estamos aqui, Pai, sedentos para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, ministrar os nossos corações através da vida do Eduardo. Pai Celeste, nós cremos na sua presença e queremos render louvores a Ti, Pai, porque o Senhor nos permitiu de estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que aonde dois ou mais estiver reunidos, ali o Senhor está. E eu quero exaltar a Sua presença, Pai, pedindo ao Senhor, abençoe o nosso querido e o nosso irmão Eduardo, que ele fale aos nossos corações aquilo que está no seu coração. Amém, amados? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Boa noite, para quem eu não dei boa noite. Para você que está nos acompanhando pela internet, meu boa noite para você também, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que tudo possa correr bem em tudo aquilo que você está empreendendo neste final já de ano, né? Glória a Deus. Hoje é o nosso primeiro culto de quinta-feira, né? Então, a partir de agora, nós teremos nossos cultos transmitidos aqui também, pelos canais, pelo Facebook e pelo YouTube, no perfil do Ministério Esmon, né? Então, às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Será um tempo apenas de uma reflexão, um momento da gente parar um pouco da vida e buscar a direção de Deus para tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando, né? Eu quero ler com vocês um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 2 Coríntios 12. Desculpa, 2 Coríntios 2, versículo 12. Até o versículo 17. 2 Coríntios 2, 12, até o 17. Depois nós vamos continuar mais um pedaço no outro capítulo. Ok? Vamos lá. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Agora eu quero ler o próximo capítulo, que é o capítulo 3, versículo 1, que é a continuação do texto, né? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente.
Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Texto longo, né? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo ar fresco que respiramos, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que nós estamos vivendo, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos capacitado. E eu quero, Senhor, pedir neste momento, Espírito Santo de Deus, capacita a minha vida, usa a minha vida para a tua glória, que eu venha transmitir a palavra, o ensino, Senhor, daquilo que precisa ser compartilhado nesta noite, Pai, daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, te louvo por aqueles que estão aqui, te agradeço e te louvo, Senhor, também por aqueles que nos acompanham pela internet, pela transmissão ao vivo. Senhor, te agradeço, Pai, por todas as coisas e infinitamente mais, aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero hoje falar a respeito do ensino que muitas vezes nós aprendemos de forma errada. Por quê? Porque Deus nos capacita para sermos portadores das boas novas, pregando o evangelho através do conhecimento da palavra de Deus. O texto que nós lemos em 2 Coríntios diz assim, um versículo que nós lemos, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E isso muitas vezes é interpretado de maneira errada. Porque às vezes as pessoas querem até ensinar, mas falta o conhecimento em relação à palavra de Deus. E quando nós vemos Paulo falando com a igreja de Coríntios, ele traz este ensino, falando a respeito das duas alianças. A aliança do Velho Testamento, a aliança dada para o povo de Israel, lá no Monte Sinai, e fala também da nova aliança em Cristo Jesus, que vem também através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós temos as duas alianças, e Paulo, ele quer tratar com a igreja em relação a este ensino, aquilo que eles precisavam entender em relação à nova vida em Cristo. Amém? O que Paulo está tratando aqui, como falei, é a respeito da velha e da nova aliança. Se você abrir a tua Bíblia aí agora em Êxodo 19, de 1 a 6, vamos lá? Êxodo 19, de 1 a 6. Êxodo 19, de 1 a 6. Diz assim: no dia em que completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito,
chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Redifim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, nós vemos aqui, eles estavam diante do Monte Sinai, e ali Moisés, ele ia subir ao monte, ele subiu para ter um encontro com Deus, e Deus vem e fala a Moisés a respeito daquilo que ele havia feito na vida do povo de Israel, e daquilo que ele esperava a partir daquele momento, das atitudes e do comportamento deles, para que eles não perdessem a bênção do Senhor que ele havia prometido, né? Ele havia prometido uma terra que mana leite e mel. Ele havia prometido, né, a Abraão, Isaque e Jacó, que eles iriam um dia ser uma grande nação, um grande povo. E aí, nós vemos que eles tinham vivido muito tempo no Egito e tinham, vamos dizer assim, acostumado com aquilo que era os rituais, com aquilo que era o comportamento dos egípcios. E Deus estava levando eles agora para um lugar, para uma terra, levando eles para serem uma nação, e Deus estava trazendo agora a lei. Eles precisavam de direção, eles precisavam de preceitos, eles precisavam de regras. E esta é uma verdade para as nossas vidas. Nós precisamos de regras. E aí eu volto a falar o que eu disse logo no início, que muitas vezes nós aprendemos de maneira errada, né? Eu mesmo fui, muitas vezes, pessoas chegaram em mim querendo me ensinar e falando assim: olha, cuidado com a letra, não lê muito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É ou não é verdade, pastora Damares, né? É verdade. As pessoas, elas, por ter talvez pouco conhecimento, e esta é a verdade, elas não conseguem ensinar aquilo que é a verdade. Quando Paulo, ele vem aos Coríntios e diz o seguinte: olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava falando da velha aliança, da lei, e estava falando da nova aliança em Jesus Cristo, e através da promessa que Jesus falou que seria enviado, que era o Espírito Santo, que eles deveriam esperar o revestimento que viria do alto para os capacitar, e a partir daquele momento, aí sim, eles iriam ser testemunhas, iriam implantar igrejas com o revestimento, com a cobertura, com a capacitação do Espírito Santo. E isso continua até hoje. Para nós implantarmos o reino de Deus nos corações das pessoas, nós precisamos conhecer a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade nos liberta, e esta verdade é a palavra de Deus. E Paulo estava ensinando eles, porque eles estavam ainda meio confusos em relação à tradição dos judeus ali, que ainda queriam usar o véu, queriam tentar viver pela lei, mas Jesus veio e trouxe uma nova aliança. E aí, eu quero falar com vocês a respeito daquilo que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. Gálatas, capítulo 4, 21 a 31. Vamos lá. Gálatas 4, 21 a 31. Diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei,
Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Diga aí, promessa. Promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. E a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Então, aqui nós temos o ensino e uma ilustração em relação àquilo que é a nova aliança e a velha aliança. E nós estamos vivendo qual? A nova aliança. Mas é interessante que quando Jesus, lá em Mateus 5,17, Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, nós estamos lendo a Bíblia, hein? Mateus 5, 17. Opa, peraí. Mateus 5, 17. Aqui. O que diz assim: não pensem, aqui é Jesus, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vir abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, quando Jesus vem, ele diz o seguinte: eu não vim para abolir a lei, eu não vim, mas eu vim para cumprir. Por que ele veio para cumprir? Porque desde quando foi dada a lei, nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E a lei, ela foi dada, e se não conseguisse cumprir a lei, muitos morreram. Muitos morreram por causa disso. Por exemplo, nós temos aquela passagem quando Moisés ele desce do monte com as tábuas e o povo havia pressionado Arão para fazer uma imagem e fizeram um bezerro de ouro. Ele falou o quê? Então me dá os brincos de vocês, das mulheres de vocês, me dá todas as joias, nós vamos fazer aqui então um ídolo. E quando Moisés estava no monte, falando com Deus, recebendo de Deus a direção para o povo estava lá embaixo, no pé do monte, já se desviando de Deus. Tanto que Deus fala assim para Moisés: Moisés, o povo lá embaixo já está se perdendo. O povo, enquanto nós estamos aqui conversando, eu estou te passando tudo que precisa ser cumprido e obedecido, o povo já está se corrompendo. Estão imitando o costume dos povos dessas terras.
E o Senhor falou que iria, inclusive, matar. E falou assim, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. E Moisés falou, não, Senhor, não mate. Porque o que vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para trazer para morrer no deserto. E é interessante que ali Moisés dá um conselho para Deus, né? Falando para Deus não matar o povo. E Moisés desceu. Quando ele chegou, ele já sabia o que tinha acontecido, que o povo tinha bagunçado, estava fazendo um monte de coisa errada. E quando ele chegou com as tábuas nas mãos, o texto diz que ele jogou as tábuas no chão, quebrou as tábuas, ele ficou furioso. E aí, naquele dia, ele falou, nós vamos ter que nos santificar. E naquele dia, aproximadamente 3.000 israelitas caíram ao fio da espada. Porque haviam se corrompido, haviam imitado o costume dos povos daquela região. E Deus havia falado com Moisés que iria destruir aquele povo. Mas Moisés preferiu que alguns fossem penalizados pelos seus erros, mas não todo o povo. E ali, naquele momento, quase 3.000 judeus, quase 3.000 israelitas morreram ao fio da espada porque haviam pervertido e haviam contaminado o povo. E é isso que acontece. Porque quando nós nos afastamos de Deus, a morte entra na nossa vida. E não é só a morte física, é a morte espiritual. A morte de um sonho. Às vezes você está num projeto, você está empenhado naquele projeto, você está se dedicando. E uma besteira que você faz, um ato que você tem pensado, coloca em xeque-mate, coloca por fim todo aquele projeto, por uma atitude errada, impensada. Né? E aí, nós deixamos de viver as promessas de Deus. Nós deixamos de viver as promessas de Deus. Por isso que nós temos que nos arrepender constantemente. Nós temos que estar atento à nossa vida, ao estilo de vida que nós estamos vivendo, para ver se nós não estamos agindo na carne. Por quê? Aquele que foi chamado para viver a nova aliança, agora vive uma nova vida. E essa vida é uma vida de obediência e submissão a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei, né? A lei, ela serve para nos proteger. Deus quer, porque quando ele diz, não matarás, por que não matarás? Porque nós não temos o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Mas quando você cria uma conversa ou uma fofoca a respeito de uma outra pessoa, você está matando aquela pessoa. Quando você alimenta um sentimento de, como posso dizer, de ódio no seu coração, você está matando aquela pessoa. Então, são tão detalhes. Na verdade, quando Jesus vem e ele traz a nova aliança, Jesus, na verdade, está dizendo o seguinte, eu estou ampliando a lei, eu estou deixando ela mais clara para vocês. E Jesus diz o quê? Um novo mandamento vos dou. O que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus. E amar o quê? As pessoas, como a você mesmo. Jesus pegou os 10 mandamentos e simplificou e colocou em 2. Olha, se você amar a Deus acima de todas as coisas, e se você amar ao próximo, ao teu próximo como a você mesmo, você vai conseguir cumprir tudo aquilo que Deus espera de você e você vai ter uma vida de vitória. E vai viver os sonhos que Deus tem para a tua vida, porque os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são superiores, são maiores, infinitamente maiores do que os nossos. Eu estava lendo um livro ontem, apenas um trecho de um livro, onde um pastor norte-americano, ele conta ali da sua experiência em estar à frente de um ministério. Ele é recém-formado, se formou em teologia, e ele falou, olha, vou começar uma igreja, vou começar um ministério.
E ele começou a se deparar com muitas situações novas na vida dele. Muitas situações novas. E ele, porque quem está à frente da obra de Deus tem que dar suporte para todas as pessoas que estão chegando, né? Essa é a visão do reino, da igreja do Senhor Jesus, né? Eu até aprendi com um pastor amigo meu que ele fala que porque no mundo da pirâmide, né? Quanto mais você tem, melhor você vai indo para o topo e mais isolado você vai ficando. A igreja é uma pirâmide invertida. Os mais velhos, os mais fortes na fé, ficam embaixo, dando suporte para aqueles que estão chegando, né? Por isso que a igreja, ela é diferente do mundo. Amém? A igreja, a visão, porque às vezes as pessoas confundem, elas trazem a visão que elas têm. Eu digo pessoas que trazem novos convertidos, tá? Então, quem está chegando na igreja, começando uma caminhada nova com Cristo, ela está acostumada com o quê? Com tudo aquilo que ela já viu na vida dela a vida inteira lá no mundo. E quando ela chega na igreja, ela começa a se deparar com novos princípios. Alguns talvez ela já até conheça, mas não obedecia e cumpria esses princípios da palavra de Deus. Mas quando nós nos convertemos, nós temos o dever, a obrigação de conhecer a vontade de Deus que está na Bíblia, para saber o que Ele espera de nós e aquilo que nós precisamos fazer para cumprir a palavra de Deus em nossas vidas e darmos bom testemunho para os de fora. Porque uma vez eu ouvi eu não sei se foi um pastor, se foi um missionário, que ele falou assim, olha, faça de tudo para ganhar uma pessoa para Cristo. E se possível for, fale. Né? Se possível for, fale. Quer dizer, faça de tudo, fale pouco. Né? Por quê? Porque as pessoas vão olhar a nossa conduta. As pessoas vão olhar o nosso comportamento, porque eu posso falar um monte de coisa. Mas tudo aquilo que eu estou falando não condiz com aquilo que eu estou vivendo. E eu vim para cá hoje com o meu filho, o meu mais velho, a Fê veio na frente com os menores, né? E eu vim com ele. E aí eu vim conversando com ele, falando a respeito do comportamento da juventude. Falei para ele, olha, eu já tive a sua idade, você sabia? Eu falei para ele. Porque às vezes parece que o pai sempre foi pai, né? Mas o pai já foi adolescente, o pai já foi jovem, já foi peralta, já aprontou, né? Então eu estava compartilhando com ele, falando para ele aquilo que Deus espera de nós e que aquilo que eu e a mãe dele estamos fazendo por ele e pelos irmãos dele, nós esperamos que eles, como posso dizer, eles venham retribuir dando um comportamento justo, honesto, um comportamento que as pessoas olhem e falem, olha, realmente aquele rapaz é um bom profissional, é um bom filho, é um bom cidadão. As pessoas, né, realmente vejam isso. E eu falei para ele que quando um filho ele desobedece a um princípio que os pais ensinam, aquilo é uma desonra para os pais. É uma desonra. Porque você investe a sua vida no filho, você dedica a sua vida, você abre mão de coisas para você e para dar para o seu filho. E você espera, não que ele venha te retribuir financeiramente, não é essa a intenção, mas para que ele seja um cidadão honesto, que ele seja um cristão exemplar, seja um bom filho, um bom pai futuramente, um bom marido, um bom empregado ou um bom patrão, enfim, que ele venha retribuir com uma vida santa. É isso que nós esperamos dos nossos filhos. E eu falei isso para ele quando nós vimos hoje para a igreja. Que eu espero isso dele e dos irmãos dele. E que quando eles não cumprem isso, é como uma desonra. É uma desonra. Os pais ficam, vamos dizer assim, descobertos, porque você fala, não, meu filho é um bom filho, e você vai descobrir de repente depois que não era tudo aquilo que você achava, né? E graças a Deus que eu falei para eles, olha, todo mundo elogia vocês, e realmente vocês são bons filhos, mas existem uns ajustes finos que a gente precisa ajustar para que não se desvie, porque um ajuste o Jorge é engenheiro, né? Ele pode até falar melhor do que eu.
posso estar errando aqui, mas 1 grau, 2 graus aqui é pouco, né, Jorge? Mas indo lá na frente, desviando, vai dar fora de esquadro, não vai dar, né? Vai sair fora daquela linha que você está projetando. É assim na vida. Se a gente não fizer esses ajustes finos na vida dos nossos filhos e na nossa própria vida, a gente pode lá na frente estar se desviando. Como eu falei, a gente, às vezes, acha que sabe algo a respeito da palavra de Deus, mas a gente aprendeu errado. Aprendeu errado. E quero voltar, então, a falar a respeito da a letra mata e o espírito vivifica. Eu ouvi isso de muitos adultos quando eu era pequeno. Olha, a letra mata, olha, não fica bitolado em ler, querer estudar, fazer teologia. Olha, porque quem faz isso fica frio na fé, fica muito focado nas coisas exatas e quer que explique se Deus existe, se Deus não existe, por que Deus é Deus, quem fez Deus, e começa a entrar numa loucura, né? Mas na verdade não é isso. Quando Paulo fala, a letra mata, mas o espírito vivifica, ele está dizendo, a letra, a lei, aquela que estava nas tábuas que Moisés trouxe para o povo. Aquela lei, ela matava, mas por que agora o espírito vivifica? Porque agora é de dentro para fora. Na lei, é de fora para dentro. Agora é de dentro para fora. E aí o texto que nós lemos diz que está gravado em nossos corações. Está gravado em nossos corações. E nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida para que nós possamos desenvolver a nossa salvação e que as pessoas possam se espelhar em nós e querer, como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o exemplo que nós temos que seguir, o exemplo de Paulo, ser imitadores de Cristo. Por isso que o cristão é chamado de cristão, que são pequenos cristos. É um pequeno cristão, um pequeno Cristo. Você está seguindo o mesmo caminho de Cristo, de Jesus Cristo. Esse é o princípio da vida cristã, conhecer a verdade e aprender a respeito da verdade e passar este ensino, porque Paulo fala lá em 2 Coríntios, vamos voltar lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 2, deixa eu ver se é isso mesmo, 2 Coríntios 2, ele diz aqui, ó, versículo 17, aí pastor, glória a Deus, versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados. É isso aí. É isso que nós somos, homens e mulheres enviados por Deus. Paulo e os apóstolos, os demais apóstolos, fizeram, no tempo deles, eles fizeram o que tinha que ser feito. Agora é a nossa vez. Nós temos a verdade. Era para ser a Bíblia, né? Mas é um tablet. Aqui é a Bíblia, né? Nós temos a palavra de Deus. E nós podemos fazer o mesmo estrago que Paulo fez e os demais apóstolos fizeram no inferno com Satanás, resgatando vidas, como diz ele, Paulo, arrebatando-as do fogo. Aquelas que já estavam com tudo certo para ir para o inferno e Deus dá aquela agarrada e fala, vem, vou te salvar. É isso, nós temos que ganhar vidas para Cristo. E o meu desejo aqui para o Ministério Esmon é que nós tenhamos novos convertidos, que novas pessoas comecem -se a chegar. E você que está nos acompanhando pela internet, eu quero te convidar, venha nos visitar, venha fazer parte deste ministério. Se você está, como dizem alguns, desigrejado, né? Está sem igreja, está desacreditado de igreja. Talvez algum líder espiritual, algum pastor, bispo, apóstolo, são tantos títulos agora, tenha abusado da tua vida, tenha abusado da tua fé. Eu digo abuso, é abuso da fé. Exploraram a tua fé. E aí você ficou desacreditado. Até ama Deus, mas não consegue mais entrar numa igreja.
Eu estou falando isso porque eu já conheci pessoas que me falaram isso. Eduardo, eu não consigo mais ter fé. Eu não consigo mais entrar na igreja. Por quê? Porque sofrem os abusos por parte daqueles que deveriam, na verdade, dar o suporte, dar o apoio, receber, abraçar. É por isso que o slogan aqui da igreja, como que é? A igreja que te abraça. Queremos te abraçar. Queremos receber você e a sua família. Então, você que está nos acompanhando, você que está vendo esse vídeo, talvez não ao vivo, posteriormente, venha nos visitar. Nosso endereço é Avenida Netuno, número 19, Centro de Apoio 1, em Alphaville. Venha, traga sua família, traga pessoas que você ama, para que elas venham ouvir a palavra de Deus, venham receber oração, né? Tantas pessoas que estão sofrendo, e é tão bom esse momento aqui de oração, que nós fazemos aqui às vezes, porque com essa questão da pandemia não estava podendo fazer, né? Então nós temos começado a orar, a clamar por aqueles que estão sofrendo, estão passando por dificuldade, estão padecendo. Então, venha, eu quero te convidar, faça como esses irmãos lindos, maravilhosos que estão aqui hoje. Olha, tanta gente bonita, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque, pastor, eu vou dizer, é o primeiro culto de quinta-feira. Eu não tive tanta fé, eu achei que eu ia estar, eu e a internet aqui. Mas glória a Deus, Deus é bom demais. Deus te ama e nós queremos estar sempre aqui para te receber e orar por você, tá bom? Um abraço para você que nos acompanha pela internet. E eu quero encerrar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos deixar o Espírito vivificar? Né? Assim como aquelas 3.000 vidas morreram ao pé do Monte Sinai porque pecaram, porque fizeram o que era errado. Nós vemos depois, na ação do Espírito Santo, ali nos dias de Pentecostes, quando o poder de Deus é derramado, a unção do Espírito Santo é manifesta na vida daqueles homens. Pedro se levanta e começa a explicar o que era aquilo que estava acontecendo, que eles não estavam bêbados, mas que eles estavam cheios do Espírito Santo. Quase 3.000 almas foram salvas. É esse o mover de Deus, de salvar, de libertar, de resgatar, de transformar. E nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo venha agir em nossas vidas. E nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ler livros. E às quartas-feiras nós temos estudo bíblico aqui que foi retomado ontem. Então, todas as quartas-feiras nós temos estudo bíblico. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos nos revestir do poder de Deus na nossa vida para viver uma vida de vitória. Para quando nós formos para o nosso trabalho, para os nossos compromissos durante a semana, Deus vai estar agindo em nossas vidas. O Espírito Santo vai estar falando em nossos corações. O Espírito Santo vai nos dando discernimento a respeito daquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que nós não sejamos enganados, não sejamos iludidos, não sejamos destruídos, roubados pelo inimigo. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, graças te dou, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque hoje nós estamos aqui, Senhor, iniciando o primeiro culto às quintas-feiras. Senhor, venha nos capacitar. Senhor, venha abrir as portas, trazer as pessoas para que elas ouçam a respeito da tua palavra, Senhor. Esteja preparando, Senhor, aqueles que vão estar aqui à frente, trazendo palavra, trazendo ensino, trazendo verdades a respeito da Bíblia Sagrada, Senhor, para que as pessoas sejam ensinadas da maneira correta, para que elas entendam que a letra não é ler a Bíblia ou ler um livro, mas era a lei, o Velho Testamento, a velha aliança. E a nova aliança é a nova aliança em Cristo, a nova aliança no Espírito Santo, de nós estarmos cheios de Deus, do nosso coração estar cheio da Tua presença, Senhor. Eu quero, Pai, abençoar a vida de cada um que se dispôs a estar aqui hoje, Senhor. Eu abençoo, Pai, a família, o projeto pessoal de cada um, os sonhos, Senhor, aquilo que
também o projeto de vida para os nossos filhos. Eu quero abençoar, ó Pai, que o Senhor venha estar resgatando, Senhor, aqueles que talvez estejam, Senhor, ainda perdidos, não entendendo em relação ao mundo e à vida nova em Cristo, Senhor, mas que essas pessoas possam voltar à tua casa, possam ter sede pela tua palavra, possam, Senhor, ter sede, Senhor, de buscar a tua presença, os filhos de honrar aos seus pais, e aos pais também de estar honrando os seus filhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada família aqui deste ministério, muito obrigado por cada homem deste ministério, muito obrigado por cada mulher deste ministério, muito obrigado por cada jovem, por cada criança, por cada vida, Senhor, porque a tua palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, e nós estamos aqui hoje, Pai, para te louvar, para te agradecer, para te exaltar, Senhor, porque nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da livre, nós somos filhos, ó Pai, da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quer dar uma palavra, pastor? Falar alguma coisa?